Olá, pessoal! Hoje na nossa aula de ciências vamos falar um pouquinho mais sobre circuito elétrico. Lembram, vocês fizeram aquele joguinho do circuito elétrico na aula passada? E o que a gente conseguiu perceber? Que para ter todas as lâmpadas acesas, eu tinha que ficar ligando elas a uma fonte de energia. Então, e elas iam percorrendo o caminho até chegar nas lâmpadas. As lâmpadas que não estavam ligadas acabavam não acendendo. Então, um circuito elétrico nada mais é que um caminho para a corrente elétrica, como se fosse um circuito de corrida, por onde os carros vão circular. Então, ali também, o circuito elétrico é um caminho onde os elétrons vão percorrer para gerar energia luminosa ou gerar energia calorífica ou nessa questão de transformação de energia, tá? Para que isso ocorra, tem que ter uma fonte de energia. Então, no caso aqui desse nosso circuito aqui, eu tenho essa fonte de energia, tá? Essa fonte de energia que é uma pilha, que é energia química, que vai se transformar em energia, no caso da lâmpada, luminosa, né? E energia de calor, tá? Eu preciso ter um ou mais receptores, então os receptores aqui, o receptor aqui no caso, é a lâmpada, ela que vai receber essa energia, esses elétrons que estão circulando, e preciso ter os fios de ligação, então o caminho onde ela percorre, então esses fios aqui. Então esses são os componentes básicos, então esse é o circuito, aqui nós estamos vendo, ó, os elétrons estão circulando por aqui, então isso é um circuito elétrico, certo? Os elementos básicos de um circuito elétrico simples são, a gente tem, no caso aqui, a fonte de energia, pode ser uma fonte de energia química, pode ser, no caso, as pilhas, as baterias, ou pode ser a tomada da nossa casa, ou pode ser uma extensão, e no caso de alguns lugares pode ser uma roda d'água, da energia cinética, né, do movimento, se transformando em energia. Então, mas eu tenho que ter uma fonte de energia. Tá? O segundo é eu ter um fio condutor. E o terceiro é um receptor ou resistor. Então, no caso, quando eu tenho esses três componentes, fonte de energia, fio condutor e receptor ou resistor, desculpa, eu já tenho um circuito elétrico. Se não tiver um desses, não vai formar um circuito. O meu circuito pode estar fechado ou aberto, tá? Então, se ele estiver fechado, essa energia que sai daqui, os elétrons vão sair, vão percorrer os fios, vão encontrar o receptor, que no caso é a lâmpada, e vão continuar vindo para cá. É o que acontece nos nossos aparelhos que a gente tem que muda de canal no controle remoto. Então, a gente tem uma pilhazinha de LED lá, que digamos que é aqui, e as pilhas acendem, e para ter todo o funcionamento dele, eu tenho uma energia saindo, passando pelo controle, acionando os elementos, né, os receptores, e lá no final tem uma lâmpada de LED que pisca para poder funcionar. Em alguns aparelhos que a gente tem, a gente coloca uma chave, né? Liga e desliga. Então, quando essa chave está na posição desliga, ela vai estar aberta. Então, ela vai interromper a corrente. Vamos pensar no secador de cabelo. Eu tenho uma chavezinha liga e desliga. Se essa chavezinha estiver no desliga, ela vai interromper o fluxo de elétrons pela corrente. Então, é isso que faz. Ela interrompe, então não passa mais a energia que vinha lá da tomada, não passa mais pelo receptor, que é um resistor lá no caso, que a gente comumente chama de resistência, é um resistor. Então, não vai funcionar. Quando eu fechar a chave, a corrente pode circular, os elétrons podem circular pela corrente e vai começar a funcionar meu secador de cabelo. Isso acontece não só com o secador de cabelo, né? O próprio chuveiro, quase todos os nossos eletrodomésticos funcionam assim, funcionam com uma chavezinha liga e desliga. Quando ela desliga é porque ela interrompeu
esse fluxo aqui dos elétrons, certo? Tá? Então, os elementos básicos no circuito tem que ser fonte de energia, fio condutor e receptor ou resistor. Então, vamos pensar, qual é a função do fio no circuito? Se eu olhar aqui, qual seria a função desse fio no circuito? Bom, a função do circuito, do fio no circuito, é permitir a passagem da corrente elétrica. Muitas vezes a gente tem aparelhos que de repente não estão funcionando mais. A gente funcionou, secou o cabelo, ou pegou o barbeador, usou e de repente ele não funciona mais, no outro dia não funciona mais. Aí a gente leva para consertar e a pessoa diz que o fio estava quebrado. Então, o fio que conecta da tomada até o aparelho, ele teve um rompimento, ele se rompeu. Se ele se rompe, não tem mais passagem, né? Vamos supor, ele se rompeu aqui, não tem mais passagem da corrente elétrica, então ele não vai mais funcionar. É como se eu tivesse uma chave aberta, como se ele tivesse ficado desligado. Aí você vai lá, a pessoa vai abrir, vai consertar, vai unir os fios novamente e vai voltar a funcionar. Isso acontece muito com os ferros elétricos. Pede para a mãe lá quantas vezes. E às vezes ela está passando roupa e explode tudo. É que geralmente o que aconteceu? Os fios, além de se romperem, romperam também a capa de borracha e houve um curto-circuito. Tá? Mas então a função do fio no circuito é permitir a passagem da corrente elétrica. Qual a função da pilha no circuito? Qual é a função dessa pilha no circuito? Então, a pilha ela tem a função de de ser o fornecedor da energia. No caso, a pilha fornece energia química, que ela vai ser transformada depois, no caso da lâmpada, aqui em energia luminosa. Qual a unidade de medida da pilha? Bom, as pilhas são medidas em volts e geralmente as pilhas que a gente tem, ela tem 1,5 volts, certo? Não dá para acender uma lâmpada, é grande, né? Então a gente tem que ver. Muitas vezes você quer acender uma lâmpada, você não vai conseguir colocar uma única pilha. Então, por quê? Porque geralmente as lâmpadas menores elas têm 6 a 7 volts. Então eu tenho que fazer um conjunto de fornecedor de energia, no caso da pilha. Então, a função da pilha é converter energia química em energia elétrica. Sua medida é de 1,5 volts. E por que, quando tiro o fio conectado à pilha, a lâmpada apaga? No caso aqui, por que quando eu tiro o fio conectado à pilha, ou interrompo isso aqui, a lâmpada apaga? Bom, como a gente viu já, o fio tem a função de permitir a passagem da corrente elétrica. Quando eu tiro esse fio ou interrompo esse fio, não tem mais passagem da corrente elétrica. Então, ocorre a interrupção da passagem da corrente elétrica, certo? Até aqui tudo bem? Vamos lá, então vamos continuar. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão escrever lá no chat e a prof pode voltar para responder. E aqui diz assim... Vamos lá, alguns dispositivos elétricos e seus símbolos. Bom, quando a gente faz uma construção, o arquiteto, o engenheiro, ele vai fazer a parte da planta baixa e vai ter um engenheiro elétrico que vai fazer a parte elétrica da nossa construção. Só que ele não vai colocar o desenho, por exemplo, lá das tomadas, não vai colocar uma tomada, um interruptor, não vai colocar o desenho de interruptor, as lâmpadas, ele não vai colocar o desenho de uma lâmpada. Ele vai colocar símbolos. Então, alguns símbolos que a gente precisa saber quando a gente fala em circuito elétrico. Esse símbolo aqui representa a lâmpada, tá? Então, o nosso receptor, que são os principais. Aqui, a gente já viu antes, né? O interruptor está aberto, eu não tenho passagem de corrente. Quando ele está dessa forma, eu tenho o interruptor fechado, então passagem de corrente. Aqui, ligação, então o fio, né? Uma linha reta representa o fio. E aqui a nossa pilha ou a fonte de energia. Então, esses são os principais. Aqui uma tomada, que pode aparecer. Então, eu preciso decorar isso? Não, mas é bom saber principalmente que
esse símbolo da lâmpada, do interruptor aberto e fechado são bem importantes. Porque geralmente quando a gente vai ler um circuito, ele vai aparecer essa simbologia. Então é importante a gente saber que isso significa que o interruptor está aberto, então o circuito aberto, e aqui ele fechado. Então aqui a prof colocou um exemplo. Então aqui nós temos a pilha representada aqui, né? Então, lembram daquele sinalzinho que nós tínhamos lá? O receptor, a lâmpada, né? Então, os dois redondinhos com uma cruzinha no meio, duas lâmpadas, uma, duas. O interruptor, então aqui dizendo que está aberto, tá o interruptor aberto. E aqui, na verdade, essas nossas lâmpadas não deveriam estar acesas, porque se o interruptor está aberto, não está tendo passagem de energia, tá? Lembre, sempre vai do negativo para o positivo. Essa é a direção do nosso circuito, tá? Então, aqui é um circuito elétrico que a gente vai ver que a gente diz que é um circuito em série, tá? Mas aqui é a representação, a simbologia deles. Então, esses símbolos que nós vimos antes, é bom a gente, quando for ler um circuito elétrico, a gente saber o que é. Às vezes ele pode aparecer assim, mas ele também pode aparecer nessa forma de diagrama, tá bom? Nós iremos ver dois tipos de circuito elétrico, o circuito em série e o circuito em paralelo. Eles têm alguma diferença? Tem diferenças em relação ao seu funcionamento. Então, se eu pegar aqui, esse é um circuito em série. Nesse circuito existem apenas um caminho para a corrente elétrica percorrer. É o caso do pisca-pisca lá da árvore de Natal. Então, eu tenho a fonte geradora de energia e tenho o fio. E por onde a corrente vai circular? Vejam, essas lâmpadas estão ligadas uma na outra. Então, elas continuam o circuito, ele é sempre em série. Se eu colocar uma outra lâmpada e ficar ela conectada a essa lâmpada, no momento que eu retirar essa lâmpada daqui, ou essa lâmpada queimar, nada mais vai funcionar, todas as outras vão se apagar. É o caso do pisca-pisca. Às vezes a primeira lâmpada apaga ou queima e todo o nosso pisca-pisca para de funcionar. Aí é aquela tragédia de ficar tentando ver qual que está queimada para a gente trocar para o pisca-pisca voltar a funcionar. Então, as características do circuito em série é que qualquer que seja a localização do interruptor, comanda todas as lâmpadas. Então, se eu colocar um interruptor aqui, vamos pôr uma chavezinha aqui, ele vai funcionar, tá? Vai ligar e desligar todas as lâmpadas. Não vai ligar uma só, vai ligar todas as lâmpadas, porque eles estão em série. Então, o interruptor comanda todas as lâmpadas. Se eu retirar ou fundir ou queimar uma das lâmpadas, todas as outras se apagam. Por quê? Porque a corrente vai chegar aqui, se essa estiver queimada, a corrente não vai passar, vai ficar presa aqui e não vai passar para o próximo receptor, então não vai funcionar. Quanto mais lâmpadas tiver no circuito, menor a luminosidade. Por quê? Porque eu vou perdendo a quantidade de elétrons que vão circulando aqui, vão perdendo a intensidade. Então, se eu colocar menos lâmpadas, vamos pensar, às vezes, se eu quero acender uma lanterna, né? Às vezes, se eu coloco uma lâmpada, várias lâmpadas no receptor ali, a lanterna ela vai ficar fraca. Mas se eu aumentar a quantidade de energia que eu forneço, aí ela vai ter maior luminosidade. Porque eu penso, se ela está fornecendo 1,5 volts, que a gente viu que é a voltagem da lâmpada, da pilha, e eu vou ter que dividir por todas essas que estão recebendo aqui. Então, conforme vai aumentando o número de lâmpadas, vai iluminando a sua intensidade luminosa, porque eu vou ter que dividir a carga que eu tenho aqui, certo? O outro circuito é o circuito em paralelo. Vejam bem, eu tenho para ser um circuito, então eu tenho a fonte geradora, o fio e o receptor. Só que aqui no caso, eu tenho, eles não estão ligados um no outro,
para ser um circuito paralelo, eles não podem estar ligados um no outro. Veja bem, nesse circuito existe mais do que um caminho para a corrente elétrica. Tá? Há um ramo principal que se divide em ramificações e depois essa ramificação volta a juntar-se no circuito principal. Então, vejam bem, a eletricidade sai aqui e ela pode vir para cá, fechando o circuito. Mas tem um outro caminho, também sai daqui e vem para cá. Então, vejam bem, é dois caminhos, existe mais do que um caminho. Então, quando existe mais de um caminho, eu estou trabalhando com circuito paralelo. Quais são as características de um circuito paralelo? Quando um interruptor é instalado no circuito principal, comanda todas as lâmpadas, mas quando se encontra numa ramificação, vamos supor que ele se encontrasse aqui na ramificação, tá? Ele apaga uma zona apenas. Se eu colocar esse interruptor aqui, ele pode interromper todo o circuito. Mas se ele estiver aqui, nesse caso, ele só vai interromper esse circuito aqui. Então, ele pode estar controlando tudo ou controlando uma parte do circuito. Quando se retira ou se funde uma lâmpada, as outras permanecem acesas. Se eu retirar essa lâmpada aqui, vejam bem, ainda vai continuar, porque tem esse circuito vem para cá, mas tem um outro caminho paralelo que vem para cá. Então, essa não funciona, mas essa funciona. Mesmo que o número de lâmpadas seja elevado, todas têm a mesma luminosidade ou forte luminosidade. Esse tipo de circuito é o que a gente tem em casa lá nas lâmpadas de casa. Então, vejam bem, nós todos temos um poste, né? E ele vai trazer a energia elétrica para dentro da nossa casa. E lá dentro da nossa casa é feita uma distribuição. Então, a gente tem um circuito em paralelo, que às vezes vai para o disjuntor, e ele é dividido. E ele é paralelo, porque ele vai dividir em vários pedaços. Então, vai para a lâmpada, vai para as tomadas, vai para o disjuntor, e o disjuntor lá faz a distribuição, chuveiro, geladeira, ar-condicionado. Então, o que acontece? Eu crio caminhos alternativos. Então, isso é o circuito paralelo. E, claro, ele é bem mais interessante, certo? Por quê? Porque ele acaba, se um pedaço do meu circuito se romper ou fundir, não vai interferir no restante do circuito. Tá bom? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem lá, para ver se vocês entenderam. As dúvidas que vocês tiverem sobre circuito elétrico, eu quero que vocês coloquem lá no chat para a prof. Beijo e até depois.